Nós sabemos que o alcance de um projétil é dado pela seguinte função: S, o alcance, é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2 vezes θ, 32. Lembrando que a nossa variável é θ, V0 é uma constante que será fornecida pelo exercício. No caso, V0 é igual a 2.500 pés por segundo e nós queremos utilizar diferenciais para aproximar a variação do alcance quando, para essa velocidade, altera-se o ângulo de elevação de 10 para 11 graus. Bom, o primeiro ponto aqui é que nós não utilizamos graus em cálculo, isso porque todas as fórmulas de derivação, por exemplo, derivada de seno igual a cosseno, elas só funcionam dado que o ângulo está em radiano. E como é que nós convertemos graus para radianos? De graus para radiano, nós multiplicamos por π sobre 180. E claro, de radianos para graus, caso nós quiséssemos fazer isso, a multiplicação seria de 180 sobre π. Portanto, nós temos aqui 10 vezes π sobre 180, mais conhecido como π sobre 18. E nós temos para 11 graus, 11 vezes π sobre 180. Aqui não tem muito o que simplificar, apenas 11π sobre 180. Ou seja, a diferença do ângulo θ, também denominada por dθ, é igual ao ângulo 11π sobre 180 radianos menos π sobre 18, que é a mesma coisa que 11π sobre 180 menos 10π sobre 180, que é igual a π sobre 180. Ah, mas se eu já sei que a diferença desses dois ângulos é de 1 grau, eu poderia fazer essa conversão de uma vez π sobre 180 para encontrar esse mesmo valor? Com certeza, poderia sim. E como é que nós vamos utilizar diferenciais para calcular essa variação do alcance ou uma aproximação dessa variação do alcance? Lembrando que uma variação do alcance poderia ser representada por ΔS. Nós vamos utilizar diferenciais para aproximar ΔS utilizando ds, ou seja, nós vamos tomar essa expressão aqui, essa função, e vamos derivar com relação a θ para encontrar ds. Escrevendo novamente s, porém substituindo o valor de 2.500, nós temos que s é igual a 2.500 ao quadrado. No caso aqui, 2.500 é somente o valor de V0, ainda não elevado ao quadrado. Portanto, nós temos 2.500 ao quadrado vezes seno de 2 vezes θ sobre 32. Ainda não derivamos s em função de θ, que é o que nós vamos fazer agora. ds dθ, a derivada de s com relação a θ, é igual. Vamos copiar todas as constantes aqui, 2.500 ao quadrado sobre 32 vezes o trecho que realmente tem θ no meio, no caso seno de 2θ, existe um fator θ aqui no meio dessa expressão. Derivada de seno é igual a cosseno, porém nós temos aqui uma regra da cadeia. Nós derivamos a expressão de fora, mantendo a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, a derivada de 2θ, que é igual a 2. Portanto, nós ficamos com 2.500 ao quadrado vezes 2 vezes cosseno de 2θ sobre 32. Passando dθ para o outro lado, nós ficamos com ds, que é igual a 2.500 ao quadrado vezes 2 vezes cosseno de 2 vezes θ sobre 32 vezes dθ. Lembrando aqui que o nosso ângulo ele é de 10 graus ou π sobre 18 radianos, porém nós vamos ter uma variação de 1 grau. Variando 1 grau ou variando π sobre 180 radianos, nós teremos uma certa variação do alcance, que será calculado agora. Nós temos que ds é igual a 2.500 ao quadrado vezes 2 vezes cosseno de 2 vezes π sobre 18, mais conhecido como π sobre 9, vezes π sobre 180, tudo isso dividido por 32. Utilizando uma calculadora, você encontra que ds é igual a 6.406,50 ou 0,5, já tá bom, pés. Em outras palavras, utilizando diferenciais, nós encontramos uma aproximação da variação do alcance desse projétil quando o ângulo de elevação se altera de 10 para 11 graus, ou seja, ele aumenta 1 grau. E essa diferença é de aproximadamente 6.400 pés.